Olha só, eu vou pedir para o pessoal não perder o foco, até depois a gente abre outras discussões aqui no clube. Então, Atílio, Ricardo e Eugênia, tá? E depois é o Alcebiades, o Bruno, o Fábio e a Helena, tá bom? Bom, eu sou o Atílio aqui do Fórum de Mobilidade, também sou do movimento Metrô que o Rio Precisa, e eu tenho ajudado algumas pessoas em fazer pesquisa de transporte. Também sou especialista em ônibus, por isso conheço bastante sobre modelos de ônibus. E eu tenho algumas perguntas, que, por exemplo, a prefeitura sempre fala que não tem dinheiro para fazer metrô, por estar fazendo BRT, mas o governo federal tem um programa que se chama PAC da Mobilidade, 50 bilhões. Aí agora, depois das manifestações, vieram mais 50, ou seja, 110 bilhões, 100 bilhões. Por esse dinheiro você faz metrô, a Deus dará, você faz metrô. Outra questão é, por exemplo, o responsável aqui disse que é sobre flexibilizar as operações. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque o metrô flexibilizou demais e agora eles estão tendo que voltar atrás e fazer corredores independentes, porque quando você abre, vai ter que abrir um espaço entre um ônibus e outro para poder entrar um ônibus que vem de uma outra trans. Então você vai ter que ter um intervalo maior. Não. Você tem um viaduto, ele vai entrar, o outro não precisa parar, não vai ter sinal em cima de viaduto. Vai ter uma alça que ele vai entrar aí direto. Com aceleração, já vai estar na velocidade e vai entrar. Mas não vai ter que ter um espaço maior entre um e outro? Claro que não. Cara. Mas onde é que vai entrar esse que vai entrar? Ele acelera, vai estar na mesma velocidade e vai entrar como qualquer lugar. O outro não precisa parar para ele passar, não é um sinal. Ele vai entrar na faixa direto, assim como ele sai da faixa direto. Eu não preciso perder tempo com isso. Tá? Mas o outro vai ter que reduzir pelo menos a velocidade. Mas qual é a headway que você tem? Você vai ter que aumentar. Entendeu? Ele vai dar uma reduzida o quê? Ele está lá a 60, metrô 50... que é automático, você tem problema. Imagina o BRT que não é automático. O cara que está tentando pilotar, frear, eu não concordo. Mas tudo bem. Por exemplo, no metrô, tiveram que botar 4 minutos na ponta para poder no meio dar 2 minutos. Ou seja, na ponta o intervalo vai ser muito maior para poder permitir a entrada desses que tem no meio. Para a gente poder conversar sobre tempo e velocidade, a gente tem que saber o headway. Qual é o headway desses BRTs que a gente está falando? Se eles forem maiores que 2 minutos e meio, você consegue tranquilamente entrar sem ter que frear. O Maiolino me falou que o headway vai ser de 15 segundos. Para poder manter os 40 e tantos mil que eles querem transportar em BRT, teria que fazer 15 segundos de intervalo. Se vai ser é impossível manter 15 segundos. Se é 15 segundos, como é que ele para no sinal quando tiver que parar? Não existe. 15 segundos... Ele vai então ter tem que falar isso lá com o Maiolino, que não tem como fazer 15 segundos. Ele deve ter passado alguma informação. 15 segundos é fácil de ver que é impossível. Bom, mas eu acho que, assim, eu não sou... Eu sou engenheiro, mas não sou especialista em transporte. Eu faço obra. Eu estou só aqui representando a prefeitura e vou tentar responder o que eu souber. Eu acho que, se há dúvida, pode falar realmente com o subsecretário de transporte, que é a autoridade do nosso... Eu acho que ele deveria estar aqui, porque você falou que vai disponibilizar vários estudos. Acho que onde seriam esses estudos? Estudos de... Você falou que ele ia disponibilizar as obras, os mapas e tudo. De obra eu posso disponibilizar o que for necessário. É público, na verdade é público. Assim como a IRIM é público, assim como as audiências públicas são públicas e são todas elas transcritas para o Diário Oficial do município. Hoje ele é digital, você pode pegar à vontade. Isso é informação pública, à vontade. Porque os estudos de demanda que a gente tinha informações dos BRTs, a gente fala, sempre 2016, sempre 2016... Aí o subsecretário falou, não, a gente tem uns estudos até 2029. Só que nunca foram apresentados esses estudos. Aí assim, você desculpe, mas eu não, estudo de demanda não fica na minha conta. Tá? Qual foi a primeira pergunta? Só porque eu cortei que você fez? Foi a questão do PAC, da mobilidade, né, do que tem dinheiro. Isso, sim. A gente, sempre que tem um chamamento para um PAC, a Prefeitura do Rio, ela sempre entra com algum pedido. Mas existe um limite do endividamento, capacidade de endividamento da Prefeitura do Rio. Você chega no limite, você não pode mais pedir. Você é obrigado a esperar, ou você aumentar, ou você revender, ou você renegociar. Então, assim, não é tão simples. Além do mais, eu estive algumas vezes em Brasília, lá no Ministério das Cidades, todas as cidades pedem. Então, às vezes você acha 110 bilhões muito, quando divide para o Brasil, ele tem tamanhos continentais. Então, não é tão simples quanto parece, fora a nossa capacidade de endividamento. Por isso que a gente não faz metrô. Alô? Tá bom. Boa noite, meu nome é Ricardo, eu moro no Labório Rocinha.
é uma parte nobre da Rocinha. Eu faço parte também do Fórum de Mobilidade. Queria agradecer ao Clube de Engenharia. Queria agradecer a todos. Eu vou começar pelo Eduardo, mas eu queria explicar o seguinte, que você falou sobre que a Prefeitura atua sempre dentro da lei e fala sempre sobre diálogo. Agora, eu vou te dizer que isso não é uma verdade completa, porque no Laboriô, o que aconteceu? Como é um ponto nobre da Rocinha, a Prefeitura primeiro chegou lá para poder dizer que ia fazer a remoção de todos, e isso tocou um desespero com todos os moradores. Aí, através do... teve 2 pessoas que morreram de infarto. Obrigado, Martins. Então, o que acontece? Depois, a Comissão de Moradores do Laboriô, ela se mobilizou através da Defensoria Pública, Ministério Público, Pastoral de Favelas, e conseguimos reverter esse quadro, porque a GEL Rio, que estava trabalhando para a Prefeitura, ela tinha um laudo que era genérico do Rio de Janeiro, não era específico do Laboriô, não fez nenhum estudo no Laboriô para dizer que ali era área de risco. Através da Pastoral de Favelas, conseguimos reverter isso com contra-laudos. Depois, a Prefeitura pegou e chegou lá dizendo que ia fazer um alargamento de rua. Aí, esse alargamento de rua, que é uma rua que vai dar... uma rua sem saída, aí, para quem? E foi conversado com quem para fazer esse alargamento de rua? Através da Defensoria Pública, doutor Tiago, conseguimos oficiar a Prefeitura e a Prefeitura simplesmente respondeu que não tinha projeto nenhum. Peraí, não tinha projeto? Por que os funcionários da Prefeitura estavam ali avaliando as casas? Em algumas casas conseguiram comprar, e aí eu vou lembrar, Rocinha tem casa vazia que não está sendo usada para nada. Casa invadida por outras pessoas, não servia para as pessoas morarem, as pessoas de lá, mas serve para os invasores, porque como a Prefeitura comprou e abandonou, está lá invadida. Tá? Então, o que acontece? Eu queria agradecer o Gilson da Fundação Oswaldo Cruz, que fala sobre esses investimentos mal feitos, que não respeitam os direitos da população, que é o que ia acontecer lá se a gente não se mobiliza. Alargar uma rua para quê? Remover os moradores para quê? Tá. Aí o Márcio falou da cidade partida, porque ali nós temos ali São Conrado, Gávea de um lado, e o Laboriô, ele foi uma vila de casa, é uma vila de casa que a Prefeitura tirou o pessoal do Valão e colocou lá, em 82, e depois abandonou. Aí agora vem com a remoção. Aí a gente pensa assim, remover para quê? O melhor ponto da Rocinha. Tá, cidade partida. Aí o doutor Tiago, especulação imobiliária, isso mesmo. Aí o doutor Tiago, eu queria que ele estivesse presente, porque eu vou agradecer justamente porque... graças à articulação com Defensoria Pública, Pastoral de Favelas, é que a gente continua lá. Se dependesse da Prefeitura, é rolo compressor, ameaça tudo. Tá? E principalmente para a Aline. Por quê? Porque ela acredita na mobilização, ela acredita que a mobilização dá certo. E isso foi o que funcionou lá no Laboriô. Então, participando dessa reunião aqui, eu acabo aprendendo muito, vivendo muito, porque... Com relação ao poder público, prefeitura, nós temos o mesmo problema que ela, a falta de diálogo, a falta de respeito. O prefeito teve lá, falou que ia voltar para rever 5 prioridades. Cadê que ele voltou? Voltou cadê que ele voltou? Ele falou que os moradores, que é o seguinte, existem alguns políticos que falam uma coisa de manhã, de noite, de tarde, com a mesma cara de pau, ele fala tudo diferente. Então foi lá no Laboriô e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar 5 metas aqui no Laboriô. Vamos fazer isso, isso, isso e isso. Depois a gente vai voltar para poder ver se faz isso, isso e isso. Uma das metas era participação do povo nos projetos que estariam acontecendo lá. Porque a partir da nossa mobilização, começou a ter a obra de encosta. E aí ficou combinado que as obras de encosta, os moradores iam receber o projeto para saber do que estava se passando. E até hoje a gente não recebeu. Quando eu fui cobrar o subprefeito, e aí, nosso caso é igualzinho, o subprefeito virou para mim, primeiro desconversou, depois desconversou, lá pela 4ª ou 5ª vez que eu estava cobrando, aí falou assim, né, você quer burocracia, né, você quer burocracia, e me deu as costas e foi embora. Como se eu estivesse pedindo um favor, porque é um direito eu saber quais os projetos que estão acontecendo e receber esse projeto que está acontecendo dentro da minha comunidade.
os projetos referentes. Agora tem uma quadra lá que está sendo feita, aí já é parceria, governo do Estado e Light, que a gente também não sabe o projeto. E aí é onde eu vou dizer, todos eles são iguaizinhos, governo federal, governo estadual, governo municipal. Não nos informam o que está sendo feito. Faz um foldenzinho, que é aquela democracia, assim, bem superficial. Faz um projetozinho e fala assim, ó, nós vamos colocar grama sintética aqui dentro da favela. Pô, qualquer parquinho aí de condomínio sabe que a grama sintética, o cachorro fez a urina ali, sujou ali, como é que você vai limpar aquilo? E condomínio é fechado. Agora imagina dentro de uma favela que o parquinho é aberto. E quando a gente chama para conversar, vamos mudar esse projeto, a gente não é ouvido. A gente não é ouvido, uma coisa óbvia, mas a gente não é ouvido. Eles não dão nem ouvido. Então eu queria parabenizar a Aline pela tua grandeza, pela tua força, e dizer que não é só você que está passando por isso. Se bobear, é o estado do Rio de Janeiro todo. Tá bom? Obrigado aí. Agora é Eugênia. Bom. Inscrição. Inscrevi lá. Tá. Boa noite a todos. Sim. Vamos ter direito também de despedir, né? Tem uma fala. Não, é porque havia proposta de 3 em 3. Aí eu não sei se a gente está na proposta de 3 em 3 ou não. Eu já abri mão das minhas perguntas, tá? Para a mesa ficar mais tranquila. Não, a ideia é até assim, por exemplo, eu gostaria de responder uma questão do companheiro, mas eu respondo agora ou está na regra de 3 em 3? Despedida, ok. Despedida, acho que é melhor. Agora a Eugênia, depois a Helena, depois o Fábio e depois o Alcebiades. Bom, a primeira questão que eu queria dizer é exatamente que não é só a Uiara, não é só a mesa, os participantes da mesa, mas, fundamentalmente, todos vocês que estão de parabéns por este momento e por esta possibilidade de a gente poder dialogar, trocar ideias e experiências. Eu sou Eugênia, sou coordenadora de um grupo de trabalho chamado Grutas, que significa Grupo de Trabalho Ambiente e Sociedade. E nós estamos discutindo todas as questões relacionadas com o assunto do socioambiental, mobilidade, resíduos sólidos, mas fundamentalmente buscando configurar uma ferramenta que permita justamente conseguir o que vocês estão tentando aqui também, que é aprender a participar, aprender a se organizar democraticamente e, fundamentalmente, aprender e saber quais são os canais e os direitos que a gente tem para interlocutar com o poder público, a fim de não pedir coisas, dinheiros, projetos feitos, mas muito pelo contrário, levar para o poder público alternativas de soluções aos problemas que nós vivemos nas nossas comunidades, alternativas encontradas por nós mesmos. Então, em base disso, pensando nisso e colocando isso como pano de fundo da minha fala, que vai ser muito breve, eu quero fundamentalmente parabenizar você, Eduardo. Porque nós aqui somos todos nós e você está sozinho. E quero parabenizar não pelo projeto ou não projeto, mas quero parabenizar pela coragem que você tem e está tendo até este minuto por estar aqui conosco, conversando, dialogando, colocando o seu ponto de vista e tentando entender o que nós queremos dizer para você. Eu considero que para se organizar democraticamente não é necessário só criticar. Quer dizer, eu adiro a todas as interpelações que foram feitas aqui. Adiro e assino embaixo. Mas, neste momento, neste bate-papo que nós estamos tendo,
nos conhecendo, provavelmente eu estarei muitas vezes aqui, muitas vezes espero, Eduardo, que você dê a cara de novo. Então, eu queria dizer o seguinte, criticar é bom, porque faz a gente dialogar, mas não é suficiente. A gente tem que partir para a ação. E partir para a ação significa a gente ter informações que orientem nossas reflexões. Em relação ao problema que está envolvendo o projeto da Transolímpica, que você disse que você é o autor, existem várias situações de remoções que estão acontecendo, que deixaram de ser remoções, que voltaram a ser, que não foi, etc. Mas, para a gente poder se colocar de forma racional, de forma organizada, perante, não a você que é o autor, é o técnico do projeto, mas perante ao poder público, a prefeitura que vai ser, que em última instância vai dizer, bom, então vamos fazer isso, e vão fazer isso ou não. Nós precisamos de informações. E é uma informação que reiteradamente a gente não consegue ter acesso. Não somente no projeto da Transolímpica, como das outras trans, como do Porto Maravilha, como do campo de golfe e todas as outras grandes propostas que estão mudando a cara do Rio de Janeiro. Aí, então, eu vou lhe fazer só uma pergunta muito simples. Eu queria, se você pudesse me dizer agora, ou onde eu conseguir essa informação, onde, quando e como eu posso acessar os projetos da Transolímpica. Certo? Essa é a minha pergunta, tá? Obrigada. Perfeito, tá certo. Eu acho que a gente, como eu falei, os projetos são públicos, essa obra é pública e a rima é pública e tudo mais. Eu acho mais fácil, vou dar aqui uma ideia, de centralizar aqui no Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia faz o pedido lá para a Secretaria e a gente passa os projetos, as informações, tudo que for necessário. Que aí fica centralizado, lá ele está aqui, o Clube tem todos os contatos lá do secretário, entrega na Secretaria, que vai chegar ao seu órgão de origem lá para poder passar as informações, tá bom? Ok. Isso. Com certeza, tá bom?